Olá, pessoal. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. É uma honra, mais uma vez, entrar na sua casa e ter vocês aqui com a gente. Hoje eu queria trazer uma mensagem especial para vocês. Todos nós temos um chamado. Eu tenho um chamado, você que está em casa tem um chamado. Muitas vezes a gente tem dificuldade de identificar esse chamado, de saber o que Deus quer realmente de cada um de nós. Mas uma coisa é certa, um chamado serve para todos nós. Deus nos chamou para que nós possamos ir e pregar o Evangelho. Esse chamado não é só para mim, não é só para pastores, não é só para quem está na igreja, esse chamado é para todo mundo. O Senhor te chamou para falar dele às pessoas. E esse é um chamado que muitas vezes é mal interpretado, que muitas vezes não é obedecido, que muitas vezes não é nem entendido. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, existem pessoas que cumprem esse chamado de uma forma especial, que cumprem esse chamado com coração, que cumprem com a própria vida. E eu creio que essas pessoas que são seres especiais mesmo, que o Senhor permitiu que estejam aqui no meio da gente para nos mostrar através do exemplo, porque a Bíblia fala que, se necessário, use palavras, né? Então a forma mais rápida e mais fácil de se passar a mensagem é através do exemplo. Essas pessoas estão aqui para fazer a diferença. E hoje a gente vai receber aqui, a gente já está recebendo aqui uma dessas pessoas. Eu nunca fiz isso, mas quando ele me passou eu achei tão interessante que eu falei, nossa, vou começar assim. Ele é natural de Governador Valadares. Cidadão honorário de Sete Lagoas e título recebido em 2011, mas a honra desse título é toda nossa, que moramos aqui, que também não somos daqui, mas de que alguma forma viemos parar aqui em Sete Lagoas, porque isso tudo faz parte de um plano. Ele é casado para sempre com Cleide Chaves Silva Amorim, tem 3 filhos e 3 netos. Hoje nós vamos falar aqui com o pastor Gemar Amorim, mais conhecido como Capelão Amorim. Oi, pastor, a paz do Senhor. A paz. Seja muito bem-vindo, é uma honra receber o senhor aqui. Eu creio que a sua vinda aqui já estava preparada e que realmente vidas serão tocadas e abençoadas hoje. Com certeza, eu acredito no Senhor, essa aliança com Deus, né? Amém. Amém. O pastor, o Capelão Amorim, como a maioria conhece, gente, ele é o atual presidente do Diretório Regional da Sociedade Bíblica do Brasil, em Minas Gerais. É conselheiro do Comad, em Sete Lagoas. Capelão do Hospital Municipal Monsenhor Flávio D'Amato. Capelão do Presídio Promotor José Costa, em Sete Lagoas. Diretor regional da UCEBRAS. Consultor técnico da Fundação Remar Brasil. E o mais importante, servo do Deus Altíssimo. Amém. Pastor, a gente vê esse currículo, a gente, de certa forma, a gente fica, nossa, meu Deus, o que eu vou perguntar, o que eu vou falar? A gente vê esse currículo, mas quem tem a bênção de conhecer o Senhor pessoalmente, de conviver um pouco mais com o Senhor, vê que nada disso aqui, tanta qualificação, tanta coisa, nada disso aqui muda no jeito do Senhor ser, do Senhor agir, do Gemar, do pastor Gemar. Mas como que era antes? Sempre foi assim? O senhor nasceu num lar cristão? Quem é o Gemar Amorim? Não, eu nasci num lar católico, apostólico, romano, e eu tenho raízes católicas, né? E eu agradeço a Deus pela vida do meu avô, que foi ele que me levou os caminhos de Deus. Amém. Nós tínhamos aquele momento, Carol, que nós reuníamos os netos ali, colocava o vovô, pegava o terço e nós rezávamos o terço com ele todos os dias. Olha. Ele chegava do hospital e trabalhava em um hospital, acho que veio daí essa questão de hospital, né? E o vovô chegava às 6 horas, era incrível, ele chegava, todo mundo reunia ali os netos. Na época de férias, reunia os netos e ele orava. E ele tinha um terço, que eu não esquecia disso. Esse terço, ele brilhava no escuro. Então a gente fazia a oração, rezava o texto, depois ele apagava a luz e o texto ficava brilhando. Ele falou assim, vocês têm que ser assim, ser luz na escuridão. Eu não consigo esquecer disso. Meu avô ele tinha esse amor por Jesus muito grande. E ele ajudou a construir o Hospital Imaculado Conceição em Curvelo. Olha.
das irmãs, né? Eu ia com ele à missa de manhã, ajudava lá na missa. Então veio dali esse amor por Jesus. Com o passar dos anos, a gente foi compreendendo mais, né, esse amor de Jesus, e até que chegou num dia que eu me entreguei totalmente a Jesus. Glória a Deus. Eu sempre falo com as pessoas o seguinte, sabe, Carol? Que eu olhava assim para a parede e vinha um crucifixo na parede, assim, ficava uma distância desse crucifixo muito grande, o crucifixo lá na parede e eu aqui. Aí tinha os rituais, né, católicos, né? A gente fazia os rituais direitinho. Só que estava muito distante Jesus da minha vida. Com o passar dos anos eu fui frequentando várias religiões, seitas, fui procurando Deus com uma sede muito grande. Eu queria Deus na minha vida, mas eu não tinha essa experiência, eu queria ter essa experiência. Um certo dia, uma pessoa explicou quem era Jesus. E eu peguei aquele crucifixo da parede e coloquei dentro do meu coração. Glória a Deus. E graças a Deus estou com ele até hoje. Amém. Dentro do meu coração. E essa cruz que nós temos que carregar não é fácil. Não. Mas, com certeza, se você quer seguir Jesus, pega a sua cruz e siga. E não é fácil o processo da busca, né? E também não é fácil depois que encontra. Não é fácil. Nesse tempo de conhecimento da palavra, no início, uma coisa maravilhosa. Para mim, tudo era diferente. Eu procurava, assim, incansavelmente, compreender mais a palavra. E eu acredito, sabe, que desde aquele momento até hoje, sempre será, até o momento que o Senhor nos levar para a glória, a gente morrer, né? Porque nós temos a vida, né? Que é nascer, viver e morrer. Nós estamos nesse processo de conhecimento da palavra, conhecimento de Deus. Você não vai conseguir conhecer Deus profundamente nesse tempo, é muito curto. Sim. Mas procure entender, procure amar as pessoas e com certeza você vai conseguir, você vai andar no caminho com Cristo, que é importante. Amém. E depois que esse crucifixo veio ficar dentro do seu coração, pastor, o que mudou na sua vida? Mudou muito, muito. Quem era o Gemar antes e quem é o Gemar hoje? Se formos falar quem era o Gemar e quem é ele hoje, acho que teremos que ter mais uns 4 ou 5 programas. É uma história muito interessante. Eu tenho um momento de conhecimento e para conhecer o ser humano cai, Carol. Ele cai. Ele anda, tropeça numa pedra, cai. Mas a diferença daquele que tem a cruz dentro do coração, que ama Jesus, que procura esse amor incansavelmente todos os dias, renovação, é você levantar. É você levantar e estender suas mãos. Senhor, ajuda-me. Eu preciso levantar. Eu não posso ficar aqui no chão, Senhor. Ajuda-me. Então é isso dia a dia. O ser humano cai. Sim. Mas ele levanta com a ajuda do Senhor. Amém. É verdade. E aí como que começou a sua vida cristã? O senhor começou aonde? Como que foi? Conta pra gente um pouquinho dessa caminhada. Sim. Como eu disse antes, eu tenho raiz católica, né? E assim, com muita honra, porque são pessoas, assim, minha família é uma família assim, muito unida, aquela mistura de português com italiano, que fala com a mão, que conversa alto na mesa, alegria. Mas eu sentia que faltava algo. Eu ia à missa, mas ficava muito distante. Missa domingo, não tinha conhecimento da Bíblia, não tinha conhecimento da palavra. Mas com o passar do tempo, eu fui conhecendo mais pessoas que tinham um conhecimento da palavra e eu queria ser assim também. Eu quero isso. Aí fui para o seminário, mas faltava algo. Foi em 96, está fazendo 20 anos, olha que legal.
20 anos. 96, a minha esposa, a minha amada esposa, Cleide, casados para sempre com a Cleide, ela conhece uma turma que se reunia numa garagem, né? Era da Igreja Batista Lagoinha, na época. Então, assim, eles reuniam, faziam oração. E eles começaram a frequentar minha casa. Eu achava aquilo muito interessante, o amor que eles tinham pela palavra. E nós começamos a frequentar aquela garagem. Até que um dia, eu cheguei alcoolizado naquela garagem. E fiquei debruçado assim numa cadeira. E o pastor estava pregando. E começou a pregar e falava assim, tão bonito, gente, que palavra. Mas ele ficava olhando muito para mim, e como eu estava alcoolizado, eu achava que ele estava me encarando, falei assim, eu vou bater nesse moço. Só que eles começaram a cantar um hino, chamado Rude Cruz. E eu não esqueço, esse é o hino da minha vida. E aquele dia eu comecei uma nova caminhada. Foi exatamente nesse momento que a cruz da parede entrou dentro do meu coração e começou o caminho. 96. Cleide, assim, teve alguns problemas de saúde. Eu vi o milagre de Deus acontecer na vida dela. E nós começamos a caminhar. Fomos ali junto com a igreja, né? Nós reuníamos e orávamos, intercedíamos. Eu vi milagres acontecer. Mas eu tinha um chamado, mas eu não estava entendendo o chamado. Até que em 99, nesse período de 96 até 99, eu fui procurando firmar no caminho. Em 99 eu passei pelas águas. Glória a Deus. Gente, foi algo maravilhoso. Assim, na época eu estava mais gordinho do que eu estou hoje, tá? Eu pesava mais de 100 quilos, estava muito... E eu tenho uma foto do batismo. O pastor era muito magrinho, ele mal conseguia me segurar para batizar. Então são imagens que formam na mente da gente que eu gosto de guardar isso. Em 2001, nós tínhamos reuniões de células, né, de grupos, foi muito bom essas reuniões. E como que foi, pastor, até se tornar pastor? Em 2001 eu fui para o seminário. Aí eu fui para o seminário lá em Belo Horizonte e comecei a conviver com o pastor Márcio Valadão, na Igreja Batista Lagoinha. E tive a oportunidade de trabalhar com ele durante algum tempo e conhecer mais a palavra de Deus na época. E nós eu fiquei até 2003, 2004 em Belo Horizonte, fazendo seminário, trabalhando na igreja, buscando saciar aquela sede de conhecimento. Tudo que você pensar eu fazia, Carol. Vamos lá para a Pedreira Padre Lopes. Eu vou. Quem quer ir? Eu vou. Se pensar, nós fizemos. Aí, em 2003, eu tinha um chamado. Eu fui a Marataízes, né, o Espírito Santo, e Deus falou no meu coração, vou te trazer para cá. E eu fui para Marataízes em 2004. Ficamos até 2006. Já é um período que eu vou contar para você. Vamos fazer uma paradinha, pastor, é rapidinho, e a gente volta para saber como continuou essa história em Marataízes. Olá pessoal, nós estamos de volta com o Capelão Amorim, que está contando para a gente um pouquinho da história dele, um pouquinho do que Deus fez na vida dele. Capelão, depois que o senhor foi para Marataízes, então lá que o senhor descobriu o seu chamado? Como eu disse antes, em Belo Horizonte, ali na Lagoinha, nós começamos a fazer vários trabalhos de capelania, e tanta questão de capelania social. Foi nessa época que eu conheci o SEBRAS, que é a União dos Capelães Evangélicos do Brasil, foi em 2002. E quando eu vi aquilo ali, eu falei assim, gente, é isso que eu quero. Eu quero ser capelão. O que é? Eu lembro da primeira vez que eu vi o senhor. Eu vi o senhor no hospital, no Nossa Senhora das Graças. Sim. O senhor estava com um jaleco branco, uma blusa
azul piscina Isso. e um negocinho. Com klezma. Isso. Eu achei que o senhor era padre. Sim. Aí me apresentaram ao senhor como capelão. E aí eu fiquei com vergonha de perguntar o que que era um capelão. O que que é capelão? Essa foi a primeira pergunta que eu fiz ao pastor Mário, que era o presidente da UCEBRAS até hoje, né? O presidente, diretor-presidente. Foi, pastor Mário, mas o que é capelania? Sim, vou te explicar. Aí pegou o dicionário, abriu o dicionário, falou assim, lê aqui. Aí eu falei assim, tá ali, você sacerdote responsável por trabalho em hospitais, presídios, escolas. Poderá ser padre ou pastor. Olha. Ou seja, então é uma pessoa assim, com conhecimento da palavra, para levar esse atendimento às famílias, a pessoas carentes, né, em hospitais. Cumprir o ID cumprir em lugares mais específicos, né, onde Exato. a maioria não gosta de ir, infelizmente. E foi exatamente nessa época, Carol, 2002, eu estava no seminário, né, estudando seminário, isso muito difícil, que eu conheci realmente esse trabalho na Pedreira, Padre Lopes, lá em Santo André, lá na região. E eu estava ali naquele momento, houve um tiroteio. Uau. E eu com uma criança do lado, eu não sabia o que fazia. Porque se eu corria, eu ficava quieto. Essa criança abraçou na minha perna. E eu não tinha como sair. Aí eu orei por ela, a mãe estava do meu lado, a mãe chorava copiosamente. Eu falei assim, esse é meu chamado. Cuidar de gente, de pessoas. Mas primeiro eu tenho que cuidar da minha vida, né? Ficar bem para cuidar das pessoas. Fiz o curso de capelania, me especializei nessa área de atendimento, né, a pessoas com problemas, com vulnerabilidade, vulneráveis, em risco, famílias em risco. E trouxe esse trabalho para Sete Lagoas também, na época. Mas ainda estava em formação. Mas foi a minha ida para o Espírito Santo que eu encontrei realmente esse chamado e lá intensificou. O que aconteceu lá? Em 2004, quando nós fomos para Marataízes, para o Espírito Santo, propriamente para lá, nós não íamos para lá, nós iríamos para outro local, mas o Senhor nos levou para lá. E eu comecei a fazer um trabalho no Hospital Santa Helena na época. Hoje é o Hospital Evangélico, graças a um trabalho que nós fizemos naquela época. E a pedido do padre na época lá, padre Evaldo, que é um grande amigo, uma pessoa assim maravilhosa, eu tenho assim uma relação muito boa com ele. Hoje ele é pároco lá em Cachoeira do Itapemirim, sempre visita ele lá. Eu tive um encontro com Deus dentro do hospital, através das pessoas que eu estava visitando. Eu enxergava que Jesus estava na cama, Jesus estava sentado. eu estava ali, eu tinha sede de ouvir essas pessoas. Eu não queria falar, eu queria ouvir. E a capelania, o capelão, ele tem que ouvir, não tem que falar. Ele tem que orar pelas pessoas e ouvir mais as pessoas. Ficamos ali até 2006, fazendo trabalho no hospital. Fazendo um trabalho em população para os pescadores, né? E tem uma questão da droga lá muito séria também na região. E até 2006 aconteceram várias coisas. Uma delas em 2005, quando eu tive um AVC, um acidente vascular cerebral. Uau. Foi muito difícil para mim no momento, mas eu acreditava que havia um mover de Deus naquele momento. Em 2004 também eu conheci a Remar. E a Remar, a Fundação Remar, ela está em mais de 75 países. O que é a Fundação Remar? É um trabalho de capelania também. A Fundação Remar ela é oriunda da Espanha. Tá? Ela foi criada na década de 80 com a função de estar acompanhando pessoas em risco, pessoas em vulnerabilidade devido à droga, o uso de drogas. Mas não só isso. O fundador, que é o pastor Miguel, ele teve uma visão de Deus. Ele era uma pessoa usuária de drogas, era viciado em jogo, e Deus mudou a vida dele através da sua esposa, da Carmen, que orava incansavelmente pela mudança de vida daquele homem. E ele, médico, e ele tem uma situação financeira muito boa, ele resolveu doar toda a sua fortuna
para um trabalho humanitário. E hoje a Remar está nos 5 continentes, está em mais de 75 países, tem escolas, hospitais na África e faz um trabalho aqui no Brasil desde 93. Eu conheci eles lá em Marataízes, eles fazendo um trabalho de doação, buscando doação, e eu encontrei. Primeiro ela me fez essa minha pergunta: o que é capelão? Aí eu perguntei assim: o que é Remar? Ela foi e explicou: Remar é isso que você faz. Olha. Então, assim, foi uma identificação muito grande. E nós estamos até hoje, tanto eu quanto a minha esposa, nós somos, assim, pessoas voluntárias, né, nessa obra. E aqui em Sete Lagoas nós temos uma unidade. Eu já vi aqui em Sete Lagoas no trabalho da Remar no sinal, algumas pessoas pedindo oferta, alguma coisa assim, mas a gente não sabe bem como que é, né? Uhum. A Remar aqui em Sete Lagoas, ela acolhe as pessoas? Como que é o trabalho da Remar aqui? Cada país tem a Remar tem uma missão diferente. O Brasil, infelizmente, inclusive essa é a minha especialização, né? Ela tem uma questão polêmica que é a drogadição. Não só a questão das drogas ilícitas, mas as drogas lícitas, como o tabaco, o álcool. Uhum. Porque o álcool é uma droga que você tem em qualquer esquina. E é lícito, você pode comprar e usar. Já as outras drogas ilícitas, como maconha, cocaína e outros, é ilícito, então você não pode adquirir. Sim. Você adquire de outra maneira. Então a Remar, ela vem fazendo esse trabalho aqui no Brasil desde 93, ajudando famílias nessa situação de vulnerabilidade. Não é internação. Entendi. É acolhimento das pessoas muitas vezes em situação de rua. E muitas pessoas que estão nas ruas também não são usuárias de droga, tá? Mas nós acolhemos as pessoas e durante um tempo ela fica ali e faz contato com as famílias. Temos os assistentes sociais, temos psicólogos, temos terapeutas que dão essa atenção para essas famílias. A sede é em São Paulo. E eu já tenho acompanhado isso desde 2004. Né? Então é um trabalho bacana. Mas como eu estava falando, foi exatamente nesse período que eu me intensifiquei com a área de capelania. Nos hospitais, nas ruas. E em 2005, quando eu tive o AVC, foi uma questão assim de profundo conhecer, de profundo relação com Jesus. Porque foi no hospital que eu trabalhava como capelão. E eu fiquei internado lá durante uma semana, pelo SUS, e eu tive um mover na minha vida. Foi sensacional. Quando eu estava assim, eu não sabia, eu não conseguia mover nenhum dedo nada, meu corpo está todo paralisado. Para descobrir que eu podia mover a mão direita, demorou uma semana para eu mover um dedo. Uau. A parte esquerda ficou toda paralisada, não escutava, não enxergava, não ouvia, não conseguia falar nada. E a minha maravilhosa esposa do meu lado, passando a mão no meu joelho. Eu não esqueço dessa cena, assim, ela passava a mão no meu joelho e eu não conseguia falar, não conseguia mover um músculo sequer. E as pessoas orando. E eu observando que no quarto tinham outras pessoas. Eu só observava, mas não conseguia falar. Uma semana depois que eu consegui emitir um som, parece um ruído, sei lá, assim, eu falei que eu estava conseguindo escutar tudo e entender tudo que estava acontecendo. Olha. E foi aí, nesse período de 2004, 2005, que eu tive esse encontro e entendi esse chamado de capelania, intensificou na minha vida. E Padre Evaldo me procurava assim: capelão, vamos, melhor, nós precisamos trabalhar. Vamos trabalhar. E os irmãos, né, das outras igrejas me procuravam. Foi algo assim sensacional. Nossa. E aí o senhor entendeu o chamado, começou a viver o chamado, que era a capelania, né? E o senhor trouxe isso para Sete Lagoas. Foi em 2006, depois de... Desculpe. Em 2005, depois que eu saí do hospital, aconteceu algo que eu queria relatar, que intensificou mais ainda. Eu acompanhava a Remar na época como capelão,
e era responsável de ensino bíblico para os meninos que eram acolhidos na instituição lá. Uma casa lá na Lagoa do Siri. É um local assim, muito bonito e tal. Então as pessoas ficavam naquela casa ali, e toda semana eu ia para lá, ensinava a palavra de Deus tal, e fazia os cultos domingo. Eu já estava começando a caminhar, mas com muita dificuldade, fazia terapia, né, fisioterapia, e nesse dia eu tive vamos colocar assim, uma visão. Na parte da manhã, eu estava ministrando o Evangelho, eu tive uma visão que a minha casa estava caindo. Era uma mão e Deus estava tirando a mão. Eu morava no segundo andar da casa. A casa tinha 4 andares, mas ela só foi feita para ter um. Nossa. E chovendo muito em Marataízes. Já tinha um mês que estava chovendo, mês de novembro. Quando eu voltei para casa, Cleide estava lá fazendo um bordado e falou assim: amor, está saindo água do piso. Eu falei assim: meu Deus, o que será isso? E eu ainda com dificuldade, andando com a bengala, né, sequelado. Chamei meu vizinho, com muita dificuldade, ele veio e olhou que a casa embaixo, no primeiro andar, ela estava derretendo. Meu Deus. Só, olha, pastor, eu acho bom você mudar daqui. Só que mês de novembro, você não achava uma casa vazia, porque todo mundo querendo alugar por causa do verão, né? Uhum. Com muita dificuldade, Carol, nós conseguimos arrumar uma casa na esquina. E essa casa, ela era uma casa que eu não queria morar. Por quê? Porque eu não gostava, ela era feia. Eu não gostei da casa. Quando nós fomos para lá, nós conseguimos alugar outra casa. Não queríamos aquela. Então, pastor, nós vamos parar mais um minutinho e o Tá senhor bom. volta para contar o restante dessa história. É rapidinho. Olá pessoal, nós estamos de volta e eu gostaria de lembrá-los que o testemunho do pastor Gemar e todos os outros que vocês veem aqui no programa, vocês podem ver também no www.revistaliança.com.br. Todos esses testemunhos, todas essas histórias você pode ver lá também e acompanhar a hora que você quiser, o horário que você quiser, aonde você estiver, tá bom? Você pode acompanhar lá também. Pastor, o senhor falou que a casa não era bem o que o senhor queria, né? A casa nova, digamos assim. Foi interessante porque naquele momento eu tinha que ter uma decisão. Nós precisamos de uma casa. Aí a única casa disponível seria a casa da esquina, aquela que nós não queríamos. E Deus nos levou para aquela casa, conseguimos a casa e fizemos a mudança. Eu esqueci bengala, já estava subindo e descendo escada. Foi algo assim sensacional e sobrenatural que aconteceu. Quando nós fizemos toda a mudança que levamos para casa, nós voltamos aí e fizemos assim, que coisa, fomos limpar a casa. Nossa. E o proprietário chegou e tal, falou assim: olha, eu acho bom o senhor não ficar aqui não, porque essa casa vai cair. E nós fomos dormir. Quando nós fomos à noite, de madrugada, né, de um dia para o outro, eu acordei com pessoas batendo na janela. Pastor Amorim, capelão! Bate na janela, na porta, aquela confusão. Aí eu fui abrir a porta e a pessoa entrando. Graças a Deus vocês estão aqui, graças a Deus. E a Cleide, as crianças, tá tudo bem? Tá tudo bem? O que foi, gente? A casa caiu. Nossa. Onde vocês moravam, né? Onde vocês moravam, a casa caiu. No dia que vocês mudaram. No dia. Aí a reação que eu tive, Carol, neste momento, foi ajoelhar. Falei: Senhor, obrigado pelo livramento, Pai. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso. Nós ajoelhamos, oramos e fomos dormir. Vocês não vão na casa? Não, pra quê? Já caiu? Já caiu, né? Aí fomos dormir no outro dia, foram lá ver a situação. E foi nesse período até 2005, até 2006, o trabalho eu fui recuperando, né, fisicamente. E Deus falou muito no coração da minha esposa, de regressar para Sete Lagoas. Que Deus tinha
propósito nisso. Mas primeiro foi assim, ele não falou comigo. Ele falou com ela, né? E nós fomos orar. E eu fiquei orando, e fiquei durante uma semana dentro do quarto, orando, em jejum, orando, até que o Senhor nos trouxe de volta para Sete Lagoas. E foi muito interessante que nós chegamos aqui em maio de 2006, né? 1º de maio de 2006. O primeiro lugar que eu fui foi no morro, aquele morro de Jesus, aquele morro São João. Fui para lá e falei, Senhor, o que o Senhor me trouxe para cá? E já estava escurecendo, já estava escuro já, e muitas luzes acendendo nas casas. Carol, as luzes acendiam e apagavam, piscavam, muitas luzes acesas, e outras que piscavam não acendia mais. E falei assim, é por isso que eu te trouxe para Sete Lagoas, para você cuidar desse pessoal, dessas luzes que estão apagando. Elas têm que permanecer acesas. Eu lembrei do que o seu avô falou. Do terço, né? Do terço. E eu não esqueço desse momento do meu avô por causa disso. E quando eu desci do monte, eu estava assim, maravilhado. E uma semana depois eu fui para o hospital municipal. Até a indumentária, você acredita? Que essa camisa com klezma, por quê? Precisa de algo diferencial. Né? Eu trabalho de capelania, eu já fazia isso em Marataíza, a questão da vestimenta. Então comecei o trabalho ali, fui muito bem recebido no hospital. Na época era a diretora me recebeu. Eu falei assim, mas o senhor é padre? Ele falou, não, eu sou pastor e estou aqui com a ordem do Senhor de fazer capelania. Não é um trabalho religioso, é um trabalho de espiritualidade, espiritual. Eu vou visitar os leitos. E naquela época o capelão que atendia lá era o padre Admar, e o padre Admar estava enfermo. Aí começamos o trabalho, mas com muito respeito com a Igreja Católica, com os outros irmãos que faziam o trabalho. E fiquei ali, Carol, até 2010, dia após dia. Quando foi em 2010, eu comecei a fazer um outro trabalho diferenciado. Já tinha presídio, fazia trabalho em presídios, formação de capelães. Pra você ter ideia, na época, quando eu cheguei a Sete Lagoas, eram 25 capelães, hoje são 550. Glória a Deus! São 550 capelães formados aqui, Curvelo, Prudente Moraes e Matozinhos. Uau, é muita gente! E o trabalho de capelania, pastor, porque quando eu conheci o senhor mesmo, há muitos anos atrás, eu achei que era o padre, só que ficava lá no hospital, né? Mas o trabalho de capelania é muito mais amplo, né? Existe uma gama muito grande, né? Como que é? O trabalho de capelania ele é feito hoje no mundo inteiro, né? Ele é oriundo ainda milhares, assim, questão, na época de Jesus, quando Jesus estava caminhando entre nós, né? Ele ia de povoado em povoado, levando a mensagem de salvação. Então, com o passar do tempo, as pessoas começaram a fazer isso também. E nos exércitos precisava de uma figura, de um padre ou de um pastor, para levar essa mensagem. As pessoas já estavam ali atingidas, né? Fragilizadas. E então começaram a trabalhar com a capelania nos exércitos, nos pelotões, nas batalhas. Na Guerra Civil Americana, a figura do capelão, padre, capelão, pastor, era assim algo imprescindível. Ao mesmo tempo que tinha a figura do médico, da enfermeira, tinha o capelão que ia e levava uma palavra naquele momento de morte. E a importância realmente é igual ou até maior, né? Do que a presença do médico, da enfermeira. Algumas vezes até os médicos, eles faziam a função de capelão, porque eles eram já religiosos, né? Alguns eram católicos ou protestantes. Eles tinham esse carinho, assim, gente, ela precisa não é de remédio mais, precisa de uma palavra, né? É que eles falam de extrema-unção, né? Mas também tem aquele momento de vida, de palavra para gerar vida nas pessoas. E a função do capelão é essa. E que algumas pessoas saem de lá curadas, né? Exato, e as pessoas iam em hospitais do exército, hospital de campanha, e com o passar do tempo essa figura do capelão começou a ser
solicitada, tanto nos batalhões, no batalhão, hospital, presídio. E hoje, nos Estados Unidos, pra você ter ideia, ele é reconhecido por lei. Ele tem uma função especial nos presídios, nos hospitais, nas Forças Armadas. Então tem a figura do capelão. Realmente não é só hospital, não é só o doente, é o doente da alma, né? Então... a função do capelão é essa, é trabalhar com a alma, né, das pessoas. E aqui no Brasil, nós temos a figura do capelão nas Forças Armadas. Na Polícia Militar, não. Mas tem nas Forças Armadas. Até há pouco tempo teve um concurso para capelão. Então, esse trabalho em Sete Lagoas foi um trabalho assim dinâmico, ele é feito até hoje, nós continuamos. E hoje... aqui existe, pastor, porque aqui em Sete Lagoas existe a capelania em hospitais, mas existe esse trabalho nos presídios também? Existe, nós temos hoje no presídio, promotor José Costa, aqui no presídio, lá na APAC nós temos também capelães que eu ajudei a formar, que hoje fazem o trabalho lá. Hoje eu já tenho os capelães que fazem o trabalho lá. Então eu fico coordenando os capelães. Então os cursos, eu sou responsável pelos cursos, né? E também depois de 6 AVC que eu tive, uau. Eu já estou com freio, né? Devagar, com calma. Então eu tenho pessoas que fazem esse trabalho e eu dou sempre a instrução para isso, não é isso? Entendi. E esse trabalho nos presídios, como que ele é feito, pastor? Como que é? Vocês entram mesmo lá, conversam com os detentos? Porque eu imagino que exista um certo preconceito, talvez por parte deles, mas principalmente por parte da sociedade, né? Sim. Ah, mas tá lá porque merece, não precisa, vão cuidar de outras pessoas, alguma coisa desse tipo, isso é real? Da mesma maneira, Carol, que nós levamos a palavra de Deus no hospital, para as pessoas que estão enfermas, nós levamos no presídio também. É claro que são situações opostas, né? Presídio, a pessoa está ali encarcerada, ela está cumprindo pena, no hospital ela está fragilizada por enfermidade, e com certeza ela vai melhorar e vai sair dali, ou então vai a óbito. São dois extremos. Na cadeia, ele fica cumprindo pena durante o tempo que a lei colocou, ou seja, que a lei impôs. Ele cometeu um crime, ele vai pagar pelo crime. Ninguém está ali fazendo trabalho de capelania e fala assim, coitadinho. Não é isso. Estar aqui. Não é isso. Da mesma maneira que você recebe a palavra de Deus, que está cumprindo em liberdade, cidadã, cumprindo cidadania, eles também recebem. Agora, o que as pessoas vão pensar, se eu parar para questionar isso, eu não faço capelania. Porque o fundamento é levar o reino de Deus aqui na terra, para que eles recebam a palavra. E muitos saem e vão realmente para um caminho de Deus, um caminho de paz. Outros não. Então, a gente tem que continuar esse trabalho ali. Hoje nós temos lá o pastor Carlos, que é o meu braço direito ali, porque eu não tenho mais condição de ficar indo toda semana, e ele tem feito esse trabalho lá, no promotor José Costa, lá em Paraupeba também, com as mulheres, e a pastora Eliane, que faz um trabalho lá na PAC, e em outros locais também, Curvelo, Matozinhos, tem presídio. Então, a capelania, ela vive 24 horas. Nós trabalhamos hoje com população em situação de rua também. Não é só dar comida, leite, pão, não. É a palavra. Uma vez o senhor me falou, pastor, que existe a capelania, eu não sei o nome, aí o senhor me corrige, mas a capelania em escolas, né? Existe a capelania em escolas de uma maneira muito especial, porque nós fazemos um trabalho com música, teatro, dança, né? E quem não gosta, né? Disso aí. Então, as escolas, nós estamos começando a partir de 2017 um trabalho diferenciado com escolas. Glória a Deus. Tanto para o ensino fundamental quanto o ensino médio. Porque não é falar de religião, como o senhor já falou, é falar de Jesus, é falar de Deus. É de uma maneira muito bacana, de cultura, né? Da arte, dança, canto,
esporte. Uma coisa mais lúdica, né? Mais... participativa, né? E tanto os alunos quanto os professores. No caso do presídio é interessante que nós trabalhamos com o encarcerado, mas também com as pessoas que servem. Quem trabalha lá, servidor, quem tá lá dentro. O servidor. As famílias dos detentos, daquelas pessoas que estão encarceradas, também recebem visitas dos capelães. Porque a maioria dos capelães estão em igrejas. Então, as pessoas começam procura meu filho não está bem. Aí a gente vai, procura o filho, dá uma assistência para ele. Muitas vezes o filho está indo para o caminho do crime também. Que é o pai, né? Espelho ali. É um espelho. Aí vai, procura. Então, a capelania continua. E vai continuar sempre. Porque é a ordem de Deus, né? Amém. Pastor, o senhor já me falou de várias oportunidades, de vários cursos que tiveram. E eu confesso que eu achava que eu não tinha. Sempre foi o meu argumento com o senhor, né? Não, pastor, eu não tenho esse chamado, Mas ouvindo agora o senhor explicar dessa forma tão detalhada, eu senti no meu coração o desejo de fazer, sabe? O desejo de participar de alguma forma. E eu acredito que as pessoas que estão em casa, não todas, mas eu sei que tem alguém aí que sabe que esse programa está falando com você, né? Você sabe que é para você. E o que essas pessoas podem fazer? Elas podem te procurar aqui em Sete Lagoas. Tem cursos aqui também, tem essa preparação, né? O senhor me mostrou. Sim. Aqui, o senhor trouxe pra gente esse cartaz, eu vou até mostrar aqui. Não vai dar para ler direitinho, mas é um curso de capelania que a gente vai ter aqui em Sete Lagoas no dia 5 de novembro, de 8h30 da manhã às 17h30, certo? Isso. Vai ser na Associação Comunitária Reviver. Eu queria só frisar, porque as pessoas confundem Espaço Reviver eu ia perguntar com a Associação agora. Comunitária Reviver. A Associação Comunitária Reviver, ela localiza na Rua das Oliveiras, 97, no bairro Manoa. Tem algum ponto de Tem referência? Tem. Ali é Professor Beilard, aquela rua. Exato. Sim. Tem um supermercado Santa Helena ali. E tem uma pracinha. É bem próximo à associação ali, bem próximo à Rua das Oliveiras. E lá funciona todos os dias, de 9 até as 17 horas, e você pode fazer inscrição lá. O curso vai ser no dia 5 de novembro. 5 de dá novembro. Tempo Isso, de todo mundo fazer. Esse curso, pastor, eu sei pelos outros que o senhor já me falou, é um curso reconhecido pela Alcebras, né? A Alcebras é uma instituição reconhecida, né? Ela tem um reconhecimento por lei, é a União dos Capelães Evangélicos do Brasil. Nós estamos, a partir de 2017, com um projeto que chama PESCA, que é a Pastoral Evangélica. Glória a Deus. Essa pastoral, ela vai fazer um trabalho tanto no âmbito de presídios, nos hospitais, e é uma pastoral carcerária evangélica, pastoral hospitalar. É a capelania, só que de uma nova nomenclatura. Entendi. Tá? E esse curso, a pessoa recebe um certificado? Recebe um certificado, uma credencial de capelão cristão evangélico, e ela tem apostilas. Inclusive nesse curso nós servimos um lanche de manhã, um lanche à tarde. Nós temos várias palestras assim, de pessoas que já fazem esse trabalho em hospitais, presídios. Quais os temas que são abordados nele, pastor? O tema é capelania e uma urgência social. Tá? Esse é o tema do curso desse ano, central. Então, as duas palestras de manhã e as duas palestras à tarde, fora aquelas testemunhos que nós temos de alguns capelães que fazem os trabalhos, eu trago pessoas que trabalham diretamente com o trabalho em hospital e presídio. Por exemplo, vai a diretor do presídio de Sete Lagoas, vai um representante do hospital municipal, vai alguém da polícia militar. Então nós temos pessoas ali que trabalham nessa área já há muitos anos. O meu, como se diz, eu gosto de citar o nome dele, tá? Mas quem me chamou atenção para a capelania foi o pastor Bert Thomas Lambert, que é capelão do Exército, né? E a primeira vez que eu ouvi pregar, ele falar sobre Mateus 25, 35 e 36, eu apaixonei com aquela palavra.
Fica à vontade. Posso? Claro. Com licença. Se você quiser. Então, no livro de Mateus, no capítulo 25, Jesus dá uma ordem para as igrejas e diz assim claramente, no versículo 35, porque tive fome, me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Essa é a ordem de Jesus para todos. Isso é a capelania, Isso né? é capelania, a base da capelania é Mateus 25, 35, 36. E o interessante, Carol, que lá no final, lá no versículo 45 diz assim, então lhes responderá, em verdade vos digo, que sempre que deixastes de fazer isso, essa ordenança, a uns destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Quem? Jesus. Jesus, é forte. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Amém. Então é uma ordenança de Jesus para a igreja. Nós temos que fazer capelania. E às vezes as pessoas pensam que é ordenança para a igreja. Ah, mas na minha igreja não tem ministério de capelania. Mas a igreja somos nós, né? Nós somos igreja. Nós somos Cada igreja. um de Nós nós parte é igreja. disso aí. E, Sim. inclusive, um dos temas do curso, eu fico durante meia hora só falando sobre Mateus 25, 36. Para que as pessoas comecem a entender esse chamado. Esse chamado é real para as igrejas, para todas as igrejas, todos nós. Eu convido você, queria tanto que você fosse, e convido a você, querido, a estar comigo no dia 5 de novembro, na Associação Comunitária Reviver, participando deste curso. Eu creio que você vai mudar a sua história. Eu creio que a palavra de Deus pode fazer mudança na sua vida. Essa aliança com Deus. Amém, eu creio também. E é uma estrutura muito bem organizada, muito bem montada, pastor. E não é uma igreja que está promovendo, né? Então, não tem como fugir de um custo. Não. Qual é o investimento? Porque, na verdade, não é um custo, é um investimento. Antes de falar do curso, eu queria falar duas coisinhas. Claro. Primeiro, o capelão hoje em Sete Lagoas ele é reconhecido por lei. Amém. Nós temos uma lei, reconhece o capelão cristão, seja ele católico, seja ele evangélico, tá? Que ele preste serviço voluntário a hospitais, presídios. Então essa credencial que a pessoa recebe com o curso é uma capacitação? É uma capacitação. Eu falo assim, fiz uma capacitação de capelania, ou seja, essa credencial vai informar as pessoas que você vai visitar, fala assim, olha, esse moço fez um curso de capacitação. E aí ele pode ter acesso a áreas restritas do hospital, ou de presídio, alguma coisa assim? Alguns locais, porque é o seguinte, toda instituição tem suas ordenanças. Sim. Então, há um momento próprio e certo de fazer as visitas. Mas o mais importante da credencial é que você fala assim, eu fiz o curso, eu fui capacitado, né? Eu estou preparado para a visita, né? Não vai te dar acesso você ir entrar e sair de um hospital a hora que quiser, nem de um presídio, porque afinal de contas tem horário certo para isso, não é isso? E só para finalizar, também nós temos o dia do capelão. Olha, quando vai ser em novembro, né? É no terceiro sábado de novembro. E nós comemoramos o dia do capelão. Aí nós fazemos oração, fazemos alguma reunião, um culto. Então nós temos essas duas leis que têm nos prestigiado aqui em Sete Lagoas. Gente, isso foi em 2006, são 10 anos, olha que bênção, né? Como passa rápido. Passa rápido. E, então o trabalho continua. Essa aliança com Deus que eu te falei, né? Sim. Tudo a ver com o seu programa, né? Tinha que ser aqui mesmo. E qual o investimento para fazer o investimento? Investimento hoje, de um curso de capelania, a capacitação, ela é R$160, tá? Nossa. E eu creio que é um investimento único. E depois você pode assistir o curso, se tiver outro curso, você é meu convidado. Você faz o investimento uma vez, mas você pode fazer nas reciclagens. Se você tiver dúvidas. Isso, pode. O curso é feito um sábado. Ele começa às 8h30 e termina às 17h30.
Então a pessoa vai assistir ali, acesso a todas as palestras, e depois ela pode formar na sua igreja, ou na igreja oriunda, né, um ministério de capelania. Glória E a ele, Deus. com o que ele aprendeu, ele passa para as pessoas. É um investimento bacana, é uma multiplicação. Sim, é um valor pequeno para uma Isso. capacitação, A né? capacitação, e nós temos geralmente, nós agendamos depois o culto, né, para a entrega das credenciais, onde nós convidamos as autoridades civis, autoridades militares, então eles vão, participam. Eu fico muito contente porque em todos os momentos eu recebi esse apoio. Glória Né? a Deus. E dia 5 de novembro nós vamos ter o último curso do ano, É capacitação. uma oportunidade única para quem está em casa de começar realmente a cumprir o seu chamado em 2017, porque você vai se capacitar no dia 5, mas já estaria apto no 1º de janeiro, Claro, digamos assim, claro, já pode vai começar o ministério, né? Glória a Deus. E ele pode começar na sua igreja. Se quiser também, eu estou à disposição para algumas igrejas, fazer uma palestra, né? Após o curso. Ah, pastor, eu posso te convidar para você ir na minha igreja para dar uma palestra sobre isso, para que nós formemos ali o ministério? Eu falei assim, claro, estou à disposição. Os contatos do Capelão Amorim passaram no seu vídeo, você pode entrar em contato com ele também para ministrações. E eu queria, pastor, te pedir que agora o senhor fizesse uma pequena oração para a gente encerrar o programa pelas pessoas que estão em casa. Uma oração bem pequenininha, nosso tempo está estourando, mas para que a gente abençoe as pessoas que estão com famílias no hospital, nos presídios. Amém. Senhor meu Deus, te agradeço, Pai, que o Senhor é maravilhoso. Sim, sim. Clamo a Ti, Senhor, neste momento, por aquelas pessoas que estão enfermas, Pai. Hospital Municipal, Hospital Nossa Senhora das Graças, nos hospitais em Sete Lagoas, nas clínicas, pessoas que estão enfermas, Pai, em casa, após um tratamento ou aguardando um tratamento. O Senhor, Pai, eu clamo a Ti, Pai, que trate essas pessoas com Teu amor. Olhai, Senhor, por aqueles que estão encarcerados. Olhai, Senhor, pelos que estão na PAC, pelos servidores, no presídio, Pai. Ó Deus, obrigado, Senhor, por Sete Lagoas, que me acolheu com tanto carinho, Pai. Sim, sim, Jesus. Abastecei, Senhor, essa cidade, Pai, com Teu amor, com Teu calor, com o Espírito que é santo. Obrigado, meu Deus. Amém, Jesus. Amém. Pastor, muito obrigada pela sua presença. Foi uma honra realmente receber o senhor aqui. Eu creio que vai ser a primeira de muitas vezes. Tem muita coisa para a gente fazer aqui. Amém. E eu agradeço de verdade. E agradeço também a você que ficou com a gente esse tempo, que tenho certeza que foi abençoador na sua vida, assim como foi na minha. Hoje eu gostaria de agradecer em especial também a minha amiga Carla, da Criativa ali na Rua Santa Helena, aquela que tem me vestido todos esses programas, pastor. Eu tô me achando assim. Carla, muito obrigada por acreditar nesse trabalho, nesse ministério. Que o Senhor prospere a sua vida, a sua empresa. E agradeço a todos vocês que ficaram com a gente. Até amanhã com mais um testemunho. Tchau.